O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai, minha filha, olha pro Cristo, e o Rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olha pro Cristo, e o Rei se encante com vossa beleza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês podem sentar um instante, por favor. Mais uma vez, o meu abraço fraterno, os meus cumprimentos a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha esta celebração eucarística aí da sua casa. Vocês que aqui estão e o grupo que se encontra aí no salão da nossa comunidade, as nossas orações, os nossos cumprimentos. De manhã, quando celebrei na Igreja Matriz do Bom Jesus, comecei a reflexão da Palavra de Deus, fazendo uma observação a respeito das mulheres. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres determinadas, mulheres que se sacrificam para levar um pouco de esperança, um pouco de vida digna para aqueles que delas estão próximos. E nós ouvimos na liturgia da palavra 3 mulheres que se arriscam. A primeira, a segunda que cuida do seu filho recém-nascido, e a terceira que cuida dos convidados da festa de casamento. E assim a gente poderia ir detalhando nesta liturgia o que cada uma de vocês vão fazendo no dia a dia para proteger a família, para cuidar da comunidade,
para se desdobrar no trabalho e em casa e assim por diante. Tenho certeza que vocês, mulheres que aqui estão e que nos acompanham através das redes sociais, se identificam muito com essas mulheres da liturgia da palavra de hoje. O que seria de nós, os homens, se não fossem as mulheres? Cuidam, protegem, zelam, aborrecem também de vez em quando, né? Mas tem carinho do que aborrece nós. O que seria da igreja se não fossem as mulheres? Porque nós, homens, sem desmerecer o trabalho dos homens também na comunidade, mas a gente gosta do negócio mais assim de microfone, câmera, música, né? Computador. A gente gosta disso. As mulheres é que fazem os arranjos, a limpeza, a decoração. Com isso, eu não estou dizendo que o trabalho dos homens não é importante, muito importante também, porque os homens também sabem botar a mão no pesado, né? Mas a maior parte do pessoal de igreja, as mulheres, estão aí com a força, com o vigor total e nos entusiasmando, né, a continuar a nossa caminhada. Então, quero parabenizar vocês, mulheres, sem desmerecer os homens que estão participando conosco e que também trabalham na vida da nossa comunidade. Depois de dizer isso, a gente pode voltar o nosso olhar para cada um dos 3 textos bíblicos que nós proclamamos na liturgia da palavra de hoje, além do salmo responsorial. A primeira mulher, rainha, feita a escrava agora, não é? Sob o império do rei da Pérsia. Ela está colocada no palácio real porque ela é rainha. Ela é rainha do seu povo que agora está sob o jugo deste rei persa. Mas ela está no conforto do palácio. Ela foi subjugada, mas ela está numa vida boa ainda. Ela poderia perfeitamente ter pensado, eu estou aqui, esse povo está aí fora mesmo, eu quero que arranque as tripas dessa gente, desculpe falar desse jeito. Eu quero que tire as calças desse povo pela cabeça, né? Puxando para cima. Já viram alguém tirar a calça para cima? Tem que botar. Mas a rainha Esté poderia dizer, eu estou no palácio, eu estou numa boa. E de manhã eu brincava dizendo, como seria bom se os nossos políticos que estão nos palácios pudessem olhar um pouco o exemplo de Esté. Pudessem começar a se preocupar de fato com o seu povo. E até eu dizia, veja, lá no Congresso nós temos um presidente para a Câmara, um presidente para o Senado, e cada um tem uma residência especial para morar enquanto estão no governo por 2 anos daquelas casas. E é uma briga danada para ver quem é que vai ocupar aquele lugar, porque quer o conforto do palácio. Vocês não pensem, nenhum de vocês, nenhum de nós, que esses que estão pleiteando um cargo público agora no próximo dia 15 de novembro, estão preocupados conosco. Aqueles que dizem que conhecem a cidade como a palma da mão, só pode ser aleijado da mão, não é possível. Nasci pobre, me criei pobre, agora quer ficar rico às nossas custas, que é isso? Não pense que estão preocupados conosco, estão querendo benefício próprio. E a gente vai dar esses benefícios a eles, pelo menos 55 vereadores, um prefeito, um vice, que vai nomear uma renca aí, né, para governar a cidade. Tomara que eles pudessem pensar um pouquinho no povo como a rainha Esté na primeira leitura de hoje. Quando ela vai colocar a cabeça dela a prêmio, porque ela agora está escravizada, ela está dominada, embora seja rainha, o povo dela foi dominado, se tornou escravo. Ela está no palácio e ela vai se aproximar do rei.
O rei poderia não aceitar a aproximação dela e ver aquela aproximação como uma afronta e mandar matá-la imediatamente. Mas a rainha Esté é uma mulher bela, bonita. E pelo que a gente entende da primeira leitura, não é bonita só fisicamente. Porque a beleza física é uma coisa. E ela passa. Ela vai, aos pouquinhos. Vai ou não vai, Gorete? Só a minha beleza física que permanece. Padre mentiroso. A rainha Esté tem uma beleza dentro dela. Ela é bela de coração. Ela se preocupa com o seu povo e põe a sua vida em perigo para salvar a sua gente. Ela se aproxima do rei e ele encontra graça nela. E estende o cetro para ela tocar. Isso é uma autorização para que ela se aproxime. E veja como Deus é capaz de agir até mesmo através de um tirano para salvar o seu povo. Sabe coração de leão? O leão, quando vê uma pessoa, ele avança, ele ruge, ele quer devorar. Mas Deus pode acalmar o coração daquele leão, se diante dele estiver um homem ou uma mulher de Deus. E a rainha Esté tem Deus no seu coração, porque ama o seu povo. E quando o rei olha para ela, fica mansinho, né? Esse cetro estendido pode ser a mão de Deus, estendida não só para o povo da rainha Esté, mas estendida para nós hoje ainda. Esté se aproxima, toca a ponta do cetro do rei e ele diz: olha, você pode me pedir o que você quiser. Dá para perceber aqui um coração amolecido? Porque ele tinha acabado de dominar o povo, que Esté era rainha. E agora ele diz: me peça o que quiser, mesmo que seja metade do meu reino. Isso significa o reino de Esté e uma boa parte do que o rei possuía. Porque o reino que ele tinha dominado não dava metade do reino que ele tinha hoje. E ele diz a Esté: te darei metade do meu reino. Esté poderia ter dito: opa, devolve aqui, vou voltar para o meu povo, né? É isso que eu quero, metade do seu reino. Mas Esté não está preocupada com o poder. Não. Ela diz: se encontrei graça diante de ti, ó meu Senhor. A humildade desta mulher é incrível. Uma rainha chamando um homem de Senhor, meu Senhor. Porque ela sabe que o rei que está ali diante dela tem poder. E ela, na condição de escrava, está subjugada. Então ela não se coloca como um arrogante, prepotente, para brigar com o rei. Ela diz: se encontrei graça diante de ti, eu quero a minha vida e a vida do meu povo. Isso basta. Liberdade para a gente viver com dignidade. Já pensou? Eu repito, se aqueles que nos governam olhassem a liturgia de hoje, a primeira leitura, teríamos, sem sombra de dúvida, uma sociedade diferente. Depois nós temos a mulher da segunda leitura, que cuida do seu filho. A mulher do Apocalipse é a igreja de Cristo. E ela quer cuidar de cada um de nós como filho. São Pedro, em uma de suas cartas, ele diz assim: olha, o diabo é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. O dragão do evangelho da segunda leitura de hoje é esse diabo a rugir. E está atrás dessa mulher. Essa mulher está pronta para dar à luz, mas o dragão quer sugar o filho dela. A primeira, quando ele colocar os pés nessa terra. E o que a mulher faz? Protege, cuida, defende, foge para a montanha. O dragão vai atrás e vai vomitando rios de fogo, mas a terra vem em socorro dos seus filhos, do filho dessa mulher.
para mostrar como a natureza criada, querida por Deus, continua cuidando da gente, e a gente devorando a natureza, né? Acabando com ela. E por fim, a Maria do Evangelho, festa de casamento. Maria está lá antes do seu filho com os discípulos. Sem sombra de dúvida, Maria foi colocada ali para servir. Porque quando nós somos convidados para uma festa de casamento, você sabe se lá nessa festa tem comida suficiente para todo mundo? Será que aqui tem? A gente vai sempre na dúvida, né? Será que tem comida? Como é que vai ser isso aqui? Está no começo ou está no fim? Vai ter de sobra ou vai faltar? A gente tem como saber disso? Não. Mas quem está servindo sabe. Vê o povo, vê quanto tem de comida, vê quem já comeu e sabe se o que tem lá é suficiente. Não é assim? Você, quando convida alguém para a tua casa, você enche as panelas e o povo vai se servindo e vai olhando. Será que vai ser suficiente? Quando a Edileza faz mamitinha para o padre, né? Faz a comida, ela enche a mamita, será que dá para colocar mais uma pá de comida aqui ou será que está acabando? Ela sabe se vai ser suficiente ou não, porque ela está servindo, eu não sei. Não tem como saber se, depois que ela encheu minha mamita, se ficou para ela, para o filho dela, para alguém da família dela. Não tem, mas ela sabe, porque está servindo. É por isso que Nossa Senhora sabe. O mestre Sala não sabe de onde veio o vinho, viu? Ela sabe. Então ela vai até o filho, ela vê que o vinho está acabando. Gente, o vinho nesse evangelho é sinônimo de alegria. Por isso que não pode faltar na festa a alegria. E Nossa Senhora não vai permitir que isso aconteça. Entenda, ela não pediu nada a Jesus. Ela foi lá onde ele estava e, sabendo que ele podia fazer, ela relatou a ele, ela deixou ele a par do que poderia acontecer se não agisse. E Jesus, que ama a alegria, que ama a festa, que gosta que a gente comemore, ele interveio e fez com que a alegria daquela festa não chegasse ao fim. Então o que é que Jesus faz? Quando Maria diz, eles não têm mais vinho, Jesus olha para ela e diz, mas minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é ali, na cruz. Por isso ele diz aqui a Maria, ainda não chegou a minha hora. Perto de onde eles estavam as talhas que os judeus usavam, a água, para fazer a purificação, o ritual de purificação. Mas essas talhas, infelizmente, estão vazias. Ou seja, elas não têm a função, ou pelo menos naquele momento, que deveriam ter. Se estão ali, não tem serventia porque estão vazias. Agora para um pouquinho e pensa, você, eu, cada um de nós, será que nós não estamos como estas talhas? Vazios, sem importância, sem função. Mas se estamos vazios, não é porque alguém arrancou isso de nós, é porque nós nos deixamos esvaziar. Então agora, se coloca na posição da talha, vazia, e deixa Jesus te completar. Agora não mais com água, mas com alegria. Isso é bonito demais. Deixa Jesus trabalhar na sua vida, deixa Ele agir, para que a água, ou o azedume da vida, as tristezas, as decepções, possam ser preenchidas com alegria. Vinho novo, vinho bom. Jesus diz, agora tira a água e leva para o mestre Sala. E aí o homem não sabia o que tinha acontecido. Claro, ele estava só nos bastidores, né? Estava só no glamour. Quem está na festa somente não entende, não sabe de onde vem tudo aquilo. Mas aqueles serventes
Nossa Senhora e Jesus sabem perfeitamente de onde vem o vinho novo. O noivo não responde ao mestre Sala quando ele pergunta: por que você deixou o melhor vinho para o final? O noivo sabe por quê. Porque o noivo simboliza Jesus Cristo aí. Ele não fala nada, porque Jesus não faz para sair mostrando o que fez. Ele faz e simplesmente ponto final. Tu deixastes o melhor vinho para ser servido no final. Isso não é costume. O costume é que a gente dá o melhor vinho. Quando todo mundo está embriagado, então a gente dá o que não presta. Não é conversa de bêbado isso? Já viram bêbado? Qualquer cachaça serve para bêbado. Pode ser a pedra 90. Tem uma cachaça assim, né? Tem ou não tem? Cadê Humberto? Tem, Alberto? Só 51? Pedra 90 não vai? Até pedra 90 vai depois que a gente está bêbado, né? Porque já perdeu o paladar, já perdeu um pouco o sentido, qualquer coisa entra. Então, atenção, porque depois que você toma um pouquinho a mais, podem te dar o que você não gostaria de engolir. Então, se você se empanturra das coisas que o mundo te oferece, de repente, a hora de receber o que Deus tem para te dar, não tem mais espaço em você, infelizmente. Vamos nos esvaziar das coisas que não prestam e deixar Jesus Cristo colocar na nossa vida, por intermédio de Nossa Senhora, o vinho novo, o vinho bom, a alegria, para que a gente possa contagiar as pessoas que caminham conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.